Muito bom dia para todo mundo! O clima na Baixada Santista está novamente em paz. No Paraguai, apesar do empate contra o Recoleta em 1-1, Neymar pediu desculpas a Robinho Júnior e abraçou o jovem na comemoração do seu gol. Só que o resultado manteve o Peixe na lanterna do grupo D da Sul-Americana. No Uruguai, o Galo cedeu o empate para o Juventud no finalzinho e se complicou. Já o Grêmio amassou o Deportivo Riestra por 3-0 e voltou a vencer uma partida longe de casa após 104 dias. Hoje o Botafogo, com Barbosa, recebe o Racing de olho na ponta da sua chave. Já o Mistão do Vasco está no Chile para encarar o Audax italiano. Na Europa, o Arsenal passou pelo Atlético de Madrid e voltou à final da Liga dos Campeões após 20 anos. Por aqui, Fluminense, Corinthians e Cruzeiro entram em campo pela Libertadores. O tricolor carioca, que anunciou Hulk, tenta evitar uma eliminação precoce contra o Rivadavia. O Timão procura manter o 100% de aproveitamento diante do Santa Fé na Colômbia. E os mineiros lutam pela liderança contra a Universidade Católica. Já o Palmeiras bateu o Sporting Cristal em Lima e voltou a respirar aliviado na competição. Apesar dos 3 pontos, Abel Ferreira aproveitou para dar aquela alfinetadinha na coletiva. Eu quero que vocês me digam quem é que está a jogar bem de forma consistente. É o São Paulo? É o Corinthians? É o Santos? É o Cruzeiro? É o Flamengo? Ou nós olhamos para o momento? Eu não faço avaliações para o momento, senão eu tenho que concordar com o que o Luís Henrique disse sobre as opiniões. Do Palmeiras, Sosa! Sosa pro Verdão! Cometen los mismos errores y que de esos errores los pagas caro, los vamos a seguir pagando caro. Entonces, hay que seguir haciendo foco. Trabalho de construção muito difícil, não teve pré-temporada e não devem ter pré-temporada, temos que ir fazendo as coisas à medida que as competições vão acontecendo. Sabe que hoje o Fluminense tem um dos principais elencos do Brasil, jogadores multicampeões, jogadores que vêm em uma evolução muito grande, né? Eu tive a oportunidade de jogar com alguns já cara, eu tenho muita fome de continuar ganhando, muita vontade de continuar ganhando e eu vi com bons olhos e eu tenho certeza que venho para agregar. Fui eu que apitei o treino, o que passou lá, lógico, não é legal, lógico, a gente não pode passar o pano, não, isso acontece no futebol. É um cara que eu amo muito desde que eu era pequeno, o primeiro presente que ele me deu foi com 8 anos, uma camisa, e eu chorei muito, tenho ela guardada até hoje. E, cara, foi o que você falou, tomou uma proporção que não deveria, sabe? Ter sido resolvido aqui dentro, mas não era para ser do jeito que foi, né? E aí foi para as pessoas que não vivem o dia a dia do futebol, não sabem o que é e acaba inflamando de um jeito muito ruim. É de Neymar, Neymar Júnior abre o placar pro Santos do Paraguai. Edu Dracena, aquele bom dia pra você. Neymar e Robinho Júnior apararam as arestas. Pena que o Santos em campo trouxe mais um empate diante do Recoleta. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. É bacana ver essa imagem, até porque a gente sabe quando tem um erro ou quem se excede, vai lá e reconhece, pede desculpa e o outro lado aceita também. Acho que isso é bacana. O importante é isso. Agora, o Santos, como eu falei ontem, Renato, acontecem as coisas no Santos que é imaginável. Você tomar o gol aos 40, 41 minutos, jogando bem e tal, aí você toma o gol de empate, não dá para explicar. Quem ontem estava atento do início ao fim era o Palmeiras. Olha, Cicinho, pra você, bom dia. 1-0 no primeiro tempo, volta pra segunda etapa, já resolve o placar e agora o Verdão é novamente líder do seu grupo na Libertadores. Bom dia, Renata, bom dia, amiguinhos. O secador não deu certo, não. O Palmeiras, que não era favorito, agora líder da chave, começa a ser favorito. Então, a gente tem que se render aos
Não era. Os menininhos. Ronaldão, vamos de Sul-Americana com você. Bom dia. Sul-Americana? Claro, porque o Galo empatou com o Juventude depois de abrir 2-0 no placar. Já o Grêmio sobrou, se redimiu fora de casa, fez 3-0 para cima do Riestra. Bom dia, menina Renata, bom dia, seus perninhas. Eu tive que acompanhar a Sul-Americana ontem, por incrível que pareça, mas hoje é Libertadores. Eu vou dizer uma coisa pra você, o Grêmio, hein, que coisa, que volta. O Grêmio, você não sabe se tá jogando bem, tá jogando mal. Cada jogo, o Grêmio tem uma história, mas ontem foi uma história bonita. Fato é que o primeiro jogo foi histórico. Bayern e PSG, gol pra todo lado. Jogadas geniais, lance de tirar o fôlego. Foi um jogão de outro nível. E agora chegou a hora da volta. O jogo que vai definir quem segue pra final e quem fica pelo caminho. É Champions, é decisão antecipada, é tudo ou nada. Pode ter virada, pode ter drama, pode ter mais uma chuva de gols, mas uma coisa é certa, a Novibet não ficou de fora dessa. E você vai ficar para esse jogão? A Novibet preparou o Aposte e Ganhe. Funciona assim, você aposta R$50 no jogo entre Bayern e PSG e ganha R$25 em aposta grátis. Simples assim. E olha o tamanho desse jogo. De um lado, o Bayern, força, tradição e muita presença no ataque. Do outro, o PSG, velocidade, talento e jogadores que podem decidir em um lance. É uma final antecipada e tem tudo para ser épica. E o seu palpite será o melhor de todos os tempos? Na Novibet, você encontra mercados que valorizam o ataque das duas equipes. Resultado, gols, jogadores, escanteios e muito mais. Então, já entra no clima da Champions. Aponte o celular para o QR Code que está aqui na tela ou acesse novibet.bet.br e faça agora a sua aposta. Que venha uma nova chuva de gols e que venha muita emoção com a Novibet. E lembre-se, aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade e é apenas para maiores de 18 anos. Falando em chuva de gols, 3-0 fora de casa para cima do Deportivo Riestra. O Grêmio ressurgiu na Sul-Americana, né, Chico? Para quem vinha tendo dificuldade contra qualquer adversário, não é que o Grêmio conseguiu vencer com um placar elástico. Na Argentina, contra o Deportivo Riestra, o tricolor abriu o placar depois de jogada de Amuso e pênalti marcado pela arbitragem. Carlos Vinícius escalado para bater. O atacante teria que espantar os fantasmas do passado. Não apenas um, mas 3 assombrações da última partida da Sul-Americana. Desta vez, com confiança, foi pra bola e fez. Riestra 0, Grêmio 1. O time argentino até tentou fazer uma pressão no início do segundo tempo, mas não teve jeito. Bom pivô de Carlos Vinícius, tabela entre Amuso e Gabriel Meck e boa finalização do belga na saída do goleiro, 2-0. O tricolor ainda conseguiu o terceiro, mais uma tabela, desta vez entre Pavon e Bright White, chutaço do atacante para fechar o placar. Riestra 0, Grêmio 3. Vitória de alívio que encerrou um jejum de 13 jogos sem vencer longe de casa. Com a vitória em Buenos Aires, o Grêmio deixa a sua situação muito mais tranquila na Copa Sul-Americana. Tem 7 pontos conquistados e pode decidir a vaga à próxima fase em casa. Jogos contra o Montevideo City Torque do Uruguai e o Palestino do Chile. Um trabalho de construção muito difícil, não teve pré-temporada e não devem ter pré-temporada. Temos que ir fazendo as coisas à medida que as competições vão acontecendo. É importante realçar isso que vocês realçaram dos 5 jogos sem sofrer golos e em 3 competições diferentes, na Copa, no Campeonato, no Brasileirão e na Sul-Americana. Espero que a equipa continue a crescer. A equipe gaúcha é a primeira colocada do grupo F com 7 pontos e vai torcer contra o City Torque hoje no duelo contra o Palestino. No domingo a parada é muito mais embaixo.
O Grêmio vai receber o Flamengo em Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro. Jogo duro e que vai exigir um nível de atuação talvez inédito até aqui na temporada. Agora condiz mais com o que se esperava do Grêmio, porque numa chave que tem Riestra, que tem Palestino, City Torque, o Grêmio tinha que ser líder e agora é líder, Cicinho. E com méritos, né? Porque a partida que o Grêmio fez foi uma partida muito boa. O que se espera de clube brasileiro, Renato, jogando uma Sul-Americana, principalmente na primeira fase, contra essas equipes de baixo nível, assim, técnico, que ganhe dessa maneira, tranquilo. Use essa competição para você fazer alguns testes, né? Porque o Grêmio mesmo, o campeonato dele é o Campeonato Brasileiro. E aí já pega o Flamengo. Então você usa um jogo como esse, faz algumas alterações, vê o Bright White aí fazendo um golaço, triangulações do Grêmio, te dá uma confiança pro jogo. Agora você joga mal e perde para um time, ou até mesmo empata com um time com baixo nível técnico como esse daí do Riestra, aí te traz uma pressão para um jogo tão importante quanto o Flamengo. Então o Grêmio fez o dever de casa, ou melhor, fora de casa, para que no domingo contra o Flamengo consiga ter o mesmo rendimento aí e um resultado bom também. E a palavra era bem essa, Cicinho, pressão. Rona, a gente viu que antes do jogo alguns torcedores protestaram, não é? Pressionaram porque o Grêmio não vencia fora de casa, não fazia uma boa campanha na Sul-Americana, e no Brasileirão também tem dificuldades, mas é um resultado de 3-0, longe dos seus domínios, com o Carlos Vinícius recuperando, né, a batida de pênalti, tem que ser comemorado. Tem que ser comemorado, e ontem nós falamos aqui dessa tranquilidade que o treinador iria passar para os jogadores. Mas ela foi tanta que o ataque acabou funcionando e na hora do pênalti dando tranquilidade também para o menino Vinícius aí fazer o gol. A verdade é que não dá para menosprezar um treinador como o Luiz Castro e um time que tem esse ataque rápido também do Grêmio. Tem que estar atento. Agora, o resultado, independente do adversário, valeu mais para o treinador ter a tranquilidade para poder trabalhar. Agora, é duro que final de semana é o Flamengo pela frente, né? Mas é coisa para respirar e colocar o time um pouco mais fechadinho também, viu, Luiz Castro? Muitas vezes, se você não puder ganhar, um empate, ele fica de bom tamanho também. E o Luiz Castro que vai reviver os tempos de Botafogo, no qual enfrentava o Flamengo, não é? Rivais diretos. Bom, 3 gols nesse jogo do Grêmio. No jogo do Galo com o Juventude foram 4 gols, só que 2 para cada lado e pior para o Atlético, que saiu vencendo por 2-0, deixou o adversário empatar e continua mal classificado no seu grupo, o grupo B da Libertadores. O futebol não aceita desaforo e o Atlético volta para a lanterna da Sul-Americana. Hace 5 minutos termina el partido. Estoy con mucho dolor. A mí lo que más me duele es repetir errores. A primeira grande chance do Juventude logo aos 12 minutos do primeiro tempo. Roldan, de letra, colocou na rede, mas pelo lado de fora. Ele, Roldan, de novo, não conseguiu alterar o placar. Para furar o bloqueio da defesa, só perguntar ao Alan Minda. De fora da área, sem pensar 2 vezes, aproveitou o rebote e colocou no fundo do gol. Os uruguaios pediram falta do Lianco no começo da jogada, mas o juizão deixou seguir. Mais uma vez, Alan Minda fez grande jogada, encontrou Cassierra sozinho, que acabou batendo em cima de um Sosa já caído. No primeiro pau, Vitor Hugo cabeceou forte e ampliou essa vantagem. 2-0 fora de casa, faltando 15 minutos para acabar o jogo. É só furar a bola e deixar o tempo correr, certo? Bom, é o que manda o manual. Mas de pé em pé, o Juventude chegou na área e Pablo Lago diminuiu. Ok, 2-1, ainda dá para embolar esse jogo e voltar com 3 pontos. Mais uma vez, de pé em pé, bola na área do Atlético e Pérez fechou o placar, 2-2. Tenemos que ser fuertes mentalmente y ganar los 2 partidos. Lamentablemente perdimos 2 puntos acá. Perdimos 2 puntos. Ahora es a lo que viene y pensar en lo que viene.
O resultado colocou o Atlético de volta na lanterna do seu grupo da Copa Sul-Americana, mas ao menos conseguiu reduzir a distância do Cienciano, líder, de 4 para 3 pontos, já que a equipe peruana perdeu para o Puerto Cabello. O Galo ainda depende só de si para passar de fase, mas para isso vai precisar vencer os próximos 2 jogos que serão disputados dentro da sua casa. Claro que mañana nos tenemos que levantar y hay que poner el pecho y vamos a poner la cara y vamos, pero si toda la semana, viste, y te tenés que levantar, y te tenés que levantar, y te tenés que levantar, nos vamos a levantar outra vez. Cometi um ato falho, não falei Sul-Americana, falei Libertadores, mas aqui está tudo correto. Sul-Americana, Grupo B, e é o grupo do Galo, que infelizmente continua mal na classificação, só que deu uma emparelhada na pontuação, porque o Cienciano perdeu o seu jogo para o Puerto Cabello e ele ficou com 7 pontos. O time venezuelano foi a 6, o Juventud tem 5 e o Galo 4. Então ainda tem possibilidade de classificação. O que chama a atenção, Edu, é que o Galo não vem tendo um desempenho positivo na Sul-Americana. Não é apenas empatar ou perder, é que as atuações são ruins. A irregularidade do Atlético Mineiro não é só durante essa temporada, e sim dentro dos jogos também, Renata. Você consegue fazer um placar de 2-0, né, e depois você toma 2 gols em 15 minutos, isso mostra também o quão concentrados os atletas estão ali dentro do campo. Porque você ganhando de 2-0, você não pode dar espaço, você não pode tomar contra-ataque, você não pode deixar o cara livre dentro da área para cabecear e fazer o gol. Então você pega um jogo diante de um Cruzeiro, como ganhou, né, com sabedoria, com inteligência, aí você vai para um próximo jogo, numa Sul-Americana, ganhando o jogo 2-0 e você toma um empate, isso é muito ruim, mas o Atlético só depende dele, jogando 2 jogos em casa, confrontos diretos, né, vencendo os 2 jogos, eu acredito que o Atlético classifique. Pois é, o Galo deu uma demonstração gigante de poder quando ganha o clássico do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, Cicinho, mas na Sul-Americana ainda não decolou. Não decolou e é isso que chama atenção, né? O que nós falamos a respeito do Grêmio, né? Você não pode flertar com a equipe e o Galo com 2-0, a equipe do Juventude é muito abaixo do nível técnico do Atlético Mineiro, então você não pode tomar 2 gols assim, mesmo jogando fora de casa. É algo que o Atlético precisa rever. Mas vamos contar para o lado bom. Esse empate faz com que, de todo jeito, se o Atlético tivesse ganho esse jogo, ele teria que ganhar os 2 próximos jogos dentro de casa para poder classificar. Então ainda só depende dele. Então tem que pensar pro lado positivo, mas não pode ter esses vacilos não, Renato. Parecia que seria ousadia e alegria na Sul-Americana pro Santos. O Neymar até abriu o placar contra o Recoleta fora de casa, fez 1-0, comemorou o gol com o Robinho Júnior, tudo certo. Só que não contavam com o Recoleta, que no finalzinho empatou. Mais um empate entre as duas equipes. E o Santos é outro time que também pode se classificar, mas por enquanto se complica na Sul-Americana. Volta no Brasil. A primeira vitória do Santos na Sul-Americana tá difícil de sair. Ontem era o dia, hein? Aquele empate com o Recoleta na Vila ficou engasgado. Aqui a bola foi bem trabalhada na esquerda, mas Gabigol errou o alvo. Outra boa jogada, desta vez pela direita. Gabriel Bontempo cruzou e Gabigol perdeu de novo. Mas o gol saiu. Roleiser encontrou o Neymar, que foi preciso no arremate. E o assunto da semana voltou à tona na comemoração. Robinho Júnior e Neymar se abraçaram, mas se resolveram? Logo após o ocorrido, foi pedido de desculpa, a gente conversou no vestiário, tanto eu quanto o Robinho, a gente se entendeu ali. E, bom, obviamente é um menino que eu gosto muito. É uma pessoa que tem um carinho muito especial desde o começo. Mesmo que tenha sido um erro, ele já pediu desculpa, já assumiu o erro dele, foi homem para assumir, né? Eu também fui homem para chegar nele e conversar, e a gente conversou e tá tudo certo, sabe? As pessoas que falam ao redor, elas falam muitas coisas que não são verdade, e é triste, né? Ver que isso tomou uma proporção desse nível. Sinceramente, do coração, eu acho que quem tá certo na história? Ninguém.
Então, se todo mundo perde numa história dessa, na verdade, o único que perde realmente é o Santos. Seus representantes vão retirar a notificação? Sim, já aceito as desculpas, normal, todo mundo erra. Ele é ser humano como todos nós, eu também poderia ter errado, como eu já errei muitas vezes. Falando novamente do jogo, o Recoleta não empatou no finalzinho do primeiro tempo porque Gabriel Brazão fez esta boa defesa na cabeçada de Marota e mais uma no chute de Nogueira. Segundo tempo, e Neymar acertou a trave na cobrança de falta. E o camisa 10 também chamou atenção na parada para reidratação. Sabe aquelas coisas do futebol? Pois então, rolou uma conversa mais ríspida com o Lucas Veríssimo. Mas a gente tá lá na frente, irmão. Então eu vou voltar pra trás. De vocês. Sempre a defesa, Segue o jogo e o goleiro Ferreira também brilhou. Ótima defesa no chute de bom tempo. E na sobra, Neymar não pegou em cheio. Que chance! Aos 38 minutos, Tassiano ampliou, mas o impedimento foi marcado. E vamos aproveitar o gancho para mais uma polêmica. O camisa 16 entrou no lugar de Gabigol, que não gostou nada disso e foi direto para o vestiário. E eu vou perguntar para ele por que ele não ficou no banco junto com os companheiros, ele deve ter um motivo. Né? Na minha opinião, a substituição se fez necessária, agora tem que saber por que ele não ficou no banco. Eu acho que ele deveria ter ficado no banco com os companheiros e vai ser cobrado por isso. Hoje, nas redes sociais, Gabriel deu sua versão. Fui direto para o vestiário porque estava com dores abdominais, assim como alguns jogadores e pessoas da comissão técnica. Houve uma falta de comunicação no momento do jogo e pós-jogo. E para fechar de vez a história, o maior dos problemas apareceu. Cardoso chutou ou cruzou na área e Galeano, que tinha acabado de entrar, empatou aos 40 minutos. A gente tem que ser contundente, a gente tem que ser matador. No meio tempo eu falei, temos que fazer o segundo gol. Eles não estão atacando, mas é uma bola. É um resultado perigoso. Perigosa ficou a situação do Santos na Copa Sul-Americana. 3 empates e uma derrota, faltando 2 partidas para o fim desta fase. Mas o líder São Lourenço tem 6 pontos, ou seja, ainda dá, mas tem que ganhar, né? É o básico, tem que ganhar. Tá numa situação muito parecida com o grupo do Atlético Mineiro, tá todo mundo bem perto. O problema é que hoje, especificamente, o Santos é o lanterna dessa chave. Agora, Edu, fora não ganhar o jogo, empatar, tomar esse empate no finalzinho, a gente viu que o que aconteceu entre o Neymar e o Robinho Júnior ganhou uma proporção acima de um treino, de um desentendimento. Os dois tiveram que falar sobre isso após a partida. Quando o Neymar faz o gol, ele vai direto no Robinho Júnior, comemora, dá aquele tapinha amigável, viu, gente? Não é? Não vamos falar. Amigável. Não vamos falar que bateu. E aí cada um se manifestou e agora o Santos tem que enterrar o assunto, seguir em frente e começar a pensar em performance. Com certeza, em performance e vencer também, Renata. Como eu falei aqui em alguns programas atrás, com relação ao foco do Santos, deixar de repente a Sul-Americana de lado e focar realmente no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, porque a situação não está sendo boa para o Santos. Você tem 6 vitórias no ano até agora, então é muito pouco para uma equipe que quer de repente chegar no meio da tabela. Então eu acho que o Santos está pecando nisso. Essa situação entre Neymar e Robinho Júnior, eu acredito que deva já ter resolvido, como foi exposto ontem. Eu acredito também com relação à exposição, né, de ter imagem, aquela coisa, tudo isso acabou tendo uma dimensão muito grande e acabou prejudicando, como o Cuca falou, o Santos, porque isso está a imagem do Santos, a imagem do Neymar, a imagem do Robinho, um moleque jovem que está começando agora. Então isso eu espero que possa, né, ser de exemplo para que as coisas não aconteçam, porque tem coisas no Santos, Renato, que é impressionante, cara. Igual ontem realmente teve aquela confusão do Neymar com o Robinho, aí tem agora esse negócio do Gabigol que teve, ele acabou explicando, teve a discussão ali dentro do campo ali, né, entre o Veríssimo e o Neymar cobrando, que é normal também. Então acho que precisa para o Santos urgente vencer para tentar sair dessa situação. É que ontem na coletiva do Cuca, ele disse que não entendeu por que o Gabigol saiu do banco de reservas e não voltou. Piriri. Agora... Foi piriri. Agora o Gabigol se manifestou
e já devem ter conversado, acertado os ponteiros. E o Cuca, ele falou também da situação do Robinho e do Robinho Júnior e do Neymar e disse que os dois perdem, que ninguém sai ganhando disso. Eu acho que o Cuca foi muito bem no que ele disse na coletiva, muito claro, muito transparente e, mais uma vez, sim, incomodado porque o time vacila e deixa de vencer fora de casa. Exatamente. A postura do Santos, né? Um jogo que você acompanhando assim, você fala, como que o Santos não vai ganhar um jogo desse? Porque o Recoleta aí... É impossível perder, né? Exatamente. E essas coisas que acontecem... O impossível perder era o Cuenca. Era o Cuenca. Essas coisas que acontecem com o Santos, precisa de um nível de concentração maior. Porque quando a fase não tá boa, você tem que estar concentrado os 90 minutos. E a hora que tem a oportunidade é fazer gol, não ficar flertando ali na frente da área. Só que, assim, Renata, a coletiva do Cuca, é tão fácil das coisas ser minimizadas no Santos. Uma coletiva como essa, o cara faz a pergunta pro Cuca, o Cuca, não, na minha opinião, o Gabigol tinha que ficar no banco. O momento não é bom, Cuca, também com a sua grande experiência, fala, olha, vocês estão criando algo, depois eu vou conversar com o jogador não gostou de ser substituído, então é tão fácil você apagar o fogo, mas aí dá pano pra manga. Não, preciso conversar porque a melhor coisa é ele ter ficado no banco de reserva. Então são coisas que não precisam acontecer num momento difícil como esse. Isso acontece no Santos. Então, mas se tá tudo bem, tá tudo legal, aí você cria polêmica, porque tá tudo beleza, mas a coisa não tá boa, fala, não, o jogador saiu insatisfeito, depois eu vou ver com ele, eu nem sei, acabou o jogo agora. Mas essas coisas no Santos, que fica externando, é muito complicado você administrar. Mas às vezes o treinador fala, repete, chama o atleta e não tem uma resposta. E às vezes a resposta, ela funciona melhor se a cobrança for entre linhas e pública. Porque eu acho que ele deu uma cobrada assim no Gabigol. Sim, e se, desde o Cruzeiro, qual é a performance, qual é a diferença que o Gabigol vem fazendo, Rona? Aquele Gabigol do Flamengo que era imbatível, que era monstro sagrado jogando, não se repetiu no Cruzeiro e nem no Santos. Então, o Gabigol ainda pode aparecer. É um jogador que tem que ser cobrado, na minha opinião, tanto quanto o Neymar, porque tem experiência, tem identidade com o Santos. E é todo mundo só no Neymar, eu não vejo ninguém falando, mas o Gabigol não fez gol, o Gabigol não apareceu, o Gabigol não jogou em tal partida. É isso, eu tô falando do Gabigol só porque o Cuca citou o jogador. Às vezes, sim, cansa um pouco, né? Não, eu entendo completamente, Renato. Eu só acho que as substituições não é defendendo o Gabigol, não é defendendo o atacante quando não faz gol. O Hulk foi prova disso, não tá no momento bom. O Atlético Mineiro descartou e ele foi para um time melhor que o do Atlético Mineiro. Eu só acho assim, é muito protocolar as substituições. Num jogo como esse, como o Recoleta, você tem o Gabigol, uma hora vai sobrar para fazer gol, gente. Você não pode substituir o cara com 15, a não ser que ele sentiu alguma coisa que não sabe. E outra, também, quem entrou no lugar dele foi o com o Piriri, sim. Tudo bem, mas quem entrou no lugar dele foi o Tassiano. Não, mas se o Cuca soubesse que ele tava com o Piriri, não teria falado isso na coletiva. Não, deixa o cara se borrar. Um jogo desse, deixa o cara se borrar dentro do campo. Sei lá, isso me lembra Borré. Nós estamos falando do Gabigol. Você não pode substituir. Você não pode substituir o cara tão cedo. Eu acho assim, é muito protocolar. O cara não tá bem, já vamos tirar. E atacante do nível do Gabigol, uma hora vai sobrar e ele vai guardar. Então, assim, esses caras não precisam nem jogar bem. Não é defendendo o Gabigol, não. Mas só acho que é muito repetitivo as substituições. Não tá jogando bem, já tira logo com 15, 20 minutos. Não é assim, na minha opinião. Como treinador, e aí é contigo. E lembrando que quando ele tirou o Gabigol, tava 1-0 pro Santos. Tava ganhando. E o Santos precisava do resultado. E aí tem que se lamentar, Edu, porque a defesa no final deu uma vacilada, hein? Nem foi o brasão dessa vez, foi a defesa. Mas eu não falo assim só da defesa especificamente, Renata, porque eu vejo assim com o setor defensivo, porque ali foi uma bola parada, onde todos estavam ali dentro da área, foi de repente, o momento de repente da liderança ali do Veríssimo, chegar, opa, não vamos tomar gol, cada um no seu, e vamos jogar aqui, a bola não vai entrar no nosso gol. E aí parece que é aquela coisa, não vai acontecer não. Sabe quando você dá aquela baixada de guarda assim, no momento importante do jogo? Aos 40, já acabando o jogo, você não toma o gol mais, fecha a casinha ali, tira o copo, vai lá e dá aquela cabeçada lá pro meio do campo, né, Ronaldão? Pega de primeira assim. O Veríssimo quis brigar com o Neymar na beira do gramado. Mas aí é aquela coisa, um deixa pro outro lá. Quem tava lá era o Roleiser lá no segundo pau com 3, 4 jogadores. Então, acho que isso faltou comunicação na parte defensiva ali do Santos. Que isso que tá comprometendo os resultados. E olha a desatenção, né, Edu? Uma bola dessa, saindo a jogada ali,
a equipe do Santos tudo para trás. O goleiro avança o sistema defensivo. Olha lá atrás, gente, a bola cruza. Tinha a 4 área. jogadores. Não, e os caras têm costume, esse que é o problema do futebol brasileiro. No final do jogo, tem costume de o quê? De colocar a bunda lá atrás no goleiro. Adianta, vai na intermediária, cria alguma confusão, abraça o cara, Encosta, sai da segura. área, Não, faz uma linha. tudo junto, Ronaldão. Os Homem a goleiros não homem. falam, goleiro tudo mudo. É isso aí, isso é verdade. Bom, vamos falar de quem não teve problemas nem na defesa, nem no meio-campo e nem no ataque. Tudo funcionou. O Palmeiras abre o placar na primeira etapa, faz 1-0 contra o Sporting Cristal na casa do adversário. E depois, na segunda etapa, define em 2-0, líder da sua chave. E o Edu agora volta a ser feliz. Em busca da liderança na Libertadores e alívio das críticas, o Palmeiras viajou ao Peru para enfrentar o Sporting Cristal. Eu quero que vocês me digam quem é que está a jogar bem de forma consistente. Desabafo que poderia ter ido por água abaixo aos 4 minutos, quando o Irben Ávila furou e perdeu chance de abrir o placar. O primeiro tempo, lá e cá, teve boa participação do goleiro Carlos Miguel e de Diego Henriques, que evitou o gol do lateral Arthur aos 28 minutos. Mas o goleiro peruano não foi capaz de defender quando o Flaco Lopes pegou de primeira após o cruzamento de John Arias para fazer um golaço. Com o pé esquerdo, lado de dentro do pé, e mete no canto esquerdo do goleiro Henriques do Sporting Cristal. Com um gestinho daqui, gestinho dali, o que rolou? É o jogador que eu mais dou na cabeça ainda hoje. Quando vocês viram ele a fazer assim para mim, eu fiz-lhe um gesto para ele. Não sei se alguns de vocês viram. Sim. Porque eu cobro muito dele. E ele sabe onde é que tem que entrar. Eu explico-lhe de manhã, à tarde e à noite. Eu mando-lhe vídeos no WhatsApp. Porque ele sabe onde é que tem que chegar. Ele sabe que para fazer golos tem que ir para a zona do ouro. Carlos Miguel ainda garantiu que o Palmeiras fosse ao intervalo na frente. Mas olha que também rolou um festival de chances perdidas ao Viverdes, tá? Primeiro, o John Arias foi travado. Depois, Ramon Sosa não alcançou o cruzamento de Andréas Pereira. Mas o paraguaio estava ligado na volta do intervalo. Não perdeu a chance quando Lútiger vacilou depois do cruzamento de Flaco Lopes. E fez o segundo do Palmeiras. E olha que poderia ter sido uma goleada. Sosa tentou servir a Alan, que não conseguiu finalizar, nem deixar para Arias. Grande chance perdida. O Cristal também assustava, tinha suas chances. Mas todas as vezes que a coisa apertou, Carlos Miguel, o gigante, estava lá. E a nossa equipa dá aqui uma resposta de equipa consistente, de equipa competitiva, de equipa madura, de equipa bem treinada. Depois os críticos, meus amigos, são 5 anos aqui. Líder do Campeonato Brasileiro e agora também líder do seu grupo na Libertadores. O Palmeiras foi a melhor colocação geral em 6 das últimas 8 edições do torneio continental. Agora tem mais 2 rodadas em casa para tentar atingir o objetivo. Neste momento é o 4º melhor entre todos os times que disputam o torneio, mas ainda pode ser ultrapassado por outras equipes que jogam na rodada. Agora lhe posso dizer uma coisa. Que a nossa equipa é consistente, é. Que a nossa equipa foi a 13 finais, foi. Que a nossa equipa é competitiva, é. Que a nossa equipa entrega tudo que tem em cada momento, sim, como ainda foi hoje. Como Libertadores agora fica para depois, o foco volta ao Brasileirão. Domingo já tem Palmeiras e Remo em Belém. Espaço para polêmica, tome discussão de calendário. Olhar para os calendários do Palmeiras e das outras equipas, porque quem ganha o calendário ganha o Brasileirão. Quem ganha no calendário ganha o Brasileirão. A nossa direção não quis falar, mas eu falo. Nós pedimos para adiar o jogo, para antecipar o jogo do Red Bull Bragantino e da Copa, e foi-nos negado. Nós queremos sempre, intensidade, dinâmica, espetáculo. Agora eu não posso criar frangos e querer comer picanha. Eu não posso criar um calendário deste jeito e querer uma equipa dinâmica, intensa, pressionar a campo todo. Olha, a gente fala muito pouco com os treinadores de um modo geral e o Abel Ferreira agora tem menos oportunidades porque está suspenso no Brasileirão. Então, ontem eu senti que ele aproveitou essa coletiva
pós-vitória, pós-retomada da liderança do Grupo F na Libertadores, para desabafar. E aí ele trouxe vários assuntos, contou várias coisas, enfim. Acho até que falou mais do que precisaria. Tem que celebrar também a vitória, Abel, não é só reclamar. Eu sei que é mais fácil reclamar na vitória porque as pessoas aceitam mais. Se você perde, soa como choro, como desculpa. Mas o Abel, essa questão do calendário, ele trata há muito tempo. Gramado, todos os outros são ruins, o dele não. Apesar que o Cuca elogiou agora o gramado sintético lá do estádio do Palmeiras. Ronaldão, vou começar com você hoje para mudar. Olha, ai. Porque ontem você disse que o Palmeiras não venceria o jogo, não é? Mas venceu e, perto de algumas atuações recentes, convenceu. Convenceu até do time fraquíssimo, não é verdade? Agora é fraco. Não, time fraco. A gente tava torcendo pra zebra. Essa é o Cici torceu pra zebra também. Então tem coisas que o futebol prega. Agora, tem coisas também que a gente tem que levar em consideração, que é o quê? O posicionamento do Flaco que saiu o gol ontem. Então quer dizer que não conta ganhar na Libertadores de times supostamente fraquíssimos? Olha, menina Renata, tem que ganhar. Agora já mudou o discurso. Então foi o que o Porque Palmeiras eu sou a fez caçadora ontem. de incoerências na ausência do Capelão. Sim, mas você me curtou o assunto até, porque eu ia finalizar com essa parte, falando que tem que vencer. A verdade é que o Palmeiras não jogou nada e o posicionamento do Flaco... Não jogou nada. O posicionamento do Flaco colocado pelo Abel pode custar caro pro Abel, sabe por quê? Ele fez gesto obsceno na beirada do gramado e a Conmebol não aceita esse tipo de coisa. Não, e ninguém aceita, não deveria fazer. Então, tem que ter o discernimento na beirada do campo. Ah, mas eu fiz pra fulano, pra ciclano. Não pode! Pode prejudicar o Palmeiras, meu Deus! Pode prejudicar. Mas ontem, a mão do Abel que funcionou, porque o jogo era jogo ruim, hein? Era jogo pra 0-0. Aí o Abel posicionou o Flaco, falou, para de ficar correndo e vem pro meio, entra no meio da zaga que tem espaço aí, seu cavalo. Aí você pode falar assim, Abel. Agora, fazer gesto obsceno, não pode. Edu Dracena, quando Abel Ferreira, seguindo o seu conselho, ele opta pelo Sousa e não pelo Maurício, você concorda que não tem nenhum meia característico. Então alguém tem que fazer essa função ou ele precisa que o ataque se reveze flutuando ali para que alguém arme jogadas. Isso aconteceu com o Flaco, além de gol do Flaco. Não, além do gol e que ele cobra bastante. Por mais que o Flaco às vezes venha ali recompor para tentar armar a equipe, mas você também tem condições de chegar na área e finalizar, como ele acabou fazendo. E isso é a cobrança do Abel em cima do Flaco, porque ele conhece o Flaco, sabe o dia a dia, sabe o potencial que ele pode dar para a equipe. Então a gente vê realmente que quando um treinador gosta do jogador, das características, ele vai com certeza insistir e vai cobrá-lo, como acabou cobrando. Mas eu vejo assim, o meio de campo do Palmeiras, Renato, é muito interessante. O Marlon Freitas está jogando demais. O Andreas Pereira, né, tecnicamente, o cara sabe se posicionar. Não é aquele cara pitbull, mas é aquele cara que tem as bola no pé, sabe o que faz com a bola. Né? O John Arias, né, fazendo um bom jogo. Gostei também do Alan, que jogou também bem, não vinha jogando tão bem assim. Mais solto nessa partida. Mais solto, entendeu? Indo mais para cima. Né? Você pega o Arthur também, né, fazendo ali na lateral esquerda. Então você vê realmente, na minha visão, o Palmeiras jogou bem ontem. Claro que não deu show, não deu nada, poderia ter ganho até demais, criou para tal, mas infelizmente nas tomadas de decisões ali acabou não fazendo os gols. E o Gerson? Isso pode prejudicar bastante. Que coisa feia isso aí, Edu. Ele tá errado. Que coisa feia. Eu também concordo com você. Você vai ter criança na sala vendo o programa e aí vê essas coisas. E eu acredito que ele também possa estar vendo agora uma imagem como essa e possa estar envergonhado. Porque isso aí vai passar pro mundo todo, pro Brasil todo. Então isso acaba também manchando um pouco a imagem dele, porque quando você passa uma imagem dessa forma, por mais que você tenha intimidade, por mais que é seu comandado, você não pode ter uma atitude como essa. Vou perguntar para Chico Garcia se, pelas normas, ele poderia ter sido expulso, porque há poucos dias 2 jogadores do Corinthians fizeram um gesto horroroso lá embaixo, não é? E aí não tem VAR? Nesse campeonato não tem VAR? Eu não sei como é que funciona isso. Agora, eu não gosto disso. Eu acho que o treinador, ele precisa, assim... Ele escreveu um livro dizendo o seguinte, cabeça fria, coração quente. Então, Abel, uma suspensão tão alta, tão elevada no Brasileirão, deveria ter produzido... O Edu falou que ele estava fazendo 1-0. Nada disso. Tá 1-0. Ele falou assim, tá 1-0 só pra nós. Ele tá fazendo... É o outro dedo que faz 1-0. Cicinho, agora vamos falar da eficácia do Palmeiras. Não foi um espetáculo, mas foi uma partida bem administrada e bem organizada pelo Verdão. Exatamente. É um jogo assim tão bom pro treinador da sua equipe, no caso o Abel,
analisar e expor aquilo que o Palmeiras fez dentro de campo, porque fez muito mais coisas boas do que ruins, né? O Palmeiras fez uma partida interessante, jogou bem sim, poderia ter feito mais gols, não sofreu, teve ali as bolas que o Carlos Miguel pegou, mas se eu não me engano os dois lances estavam impedidos. Foi bem também o Carlos Miguel, hein? E assim, é um goleiraço, sistema defensivo do Palmeiras, então é mais fácil você trazer uma análise do que fez o Palmeiras, ao invés de ficar falando novamente de calendário. Abel, de dentro do meio. Você quer mudar o calendário? Você não quer falar? Você quer mudar o calendário? Seja desclassificado da Libertadores, você vai ter mais tempo para pensar, saia da Copa do Brasil, tem mais tempo para refletir, e aí joga só o Campeonato Brasileiro, vai ficar descansadinho. E o Paulinho voltando a jogar, né? Coisa que outros atletas em outros clubes não voltou a jogar. Ah, não, tá turista. Esse daí tá turista. Você vai ver turista em Itaquera. Paulinho jogando, o Arboleda apareceu e o Memphis... Nada. Cadê o Arboleda? Cadê o jogador fantasma lá, ó? Você vai ver o turista holandês no domingo. Deram a volta e chegaram em Corinthians e São Paulo. Você vê, Ronaldão, chegou a sua vez, hein? Corinthians 100% na Libertadores, batalhando pesado pela melhor campanha da primeira fase. Não entendi, você falou sem o quê? 100% na Libertadores. O placar de 2-0 tá rolando bem aí, não é? Você falou 100%. E agora a gente vai contar os detalhes dessa partida que acontece lá na Colômbia. O Corinthians do momento tem campanhas bem diferentes nos campeonatos que disputa. Vem mal no Brasileiro, inclusive está na zona de rebaixamento. Encaminhou a vaga para as oitavas da Copa do Brasil e na Libertadores surge com aproveitamento de 100%. Saber trabalhar com as peças em meio a resultados tão desiguais é uma maratona insana, é um dos maiores desafios de Fernando Diniz. Esta noite, ele vai comandar o Timão pela 9ª vez em 28 dias contra o Santa Fé pela Libertadores, mas pelo jeito, sem conseguir tirar o foco do clássico de domingo contra o São Paulo pelo Brasileirão. A gente vai pensar, vai avaliar com calma para escolher o melhor time para jogar na quarta e depois para jogar no São Paulo. A gente tem que pensar agora o que é melhor na quarta. E ao mesmo tempo, pela situação que a gente está no Campeonato Brasileiro, com essa derrota, também tem que fazer estrategicamente como a gente vai chegar no domingo. Diniz ficou sabendo ontem que será julgado pelo STJD da CBF por ter criticado a arbitragem na derrota para o Mirassol, que considerou absurda. O seu primeiro resultado negativo no comando do Timão deixou lições para o restante da temporada. A questão do espírito, que é uma coisa que conecta o time com o torcedor corintiano, com a arquibancada, é uma coisa que ela não pode faltar. Pode faltar outras coisas. Pode faltar técnica, a gente pode falhar na parte tática. Mas na questão anímica, a gente tem que dar tudo do começo até o final do jogo. Hoje, contra o Santa Fé, o treinador terá boas notícias. Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Luiz e Carrilho, que não jogaram contra o Mirassol, estarão de volta. Mas quem esperava ver Memphis em campo vai ter que aguardar um pouco mais, já que o holandês segue em fase final de recuperação de uma contusão na coxa e sequer viajou. Uma vitória no estádio El Campín será suficiente para o Timão se garantir matematicamente na fase de mata-mata, com 2 rodadas de antecedência. Agora é seguir, continuar, desligar a chave do Brasileiro para ir para a Libertadores. A gente sabe que precisa dar uma resposta melhor dentro dos resultados. E a gente vai buscar daqui pra frente. A gente tem uma guerra quinta-feira fora de casa. Um provável Corinthians deve ter Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ranielli, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Lingard. A gente precisa realmente fazer o resultado, a gente precisa carimbar essa classificação logo. É óbvio que mesmo depois de classificados a gente tem que conseguir os pontos necessários para ter uma classificação melhor ainda e resolver as coisas em casa. O Santa Fé é o lanterna do grupo ao lado do Peñarol com apenas 1 ponto em 3 jogos. E além da necessidade de vitória para seguir sonhando com as oitavas de final, há um fator motivacional. O time comandado por Pablo Repetto garantiu vaga nos play-offs do campeonato local, em que ganhou as últimas 3 partidas. E um dado vale a pena a gente citar. A equipe fez pelo menos 1 gol em 10 dos últimos 11 jogos como mandante. A torcida anda muito animada.
Reinaldão, Diga, meu ninguém mais preparado neste momento para falar do que o Corinthians pode fazer hoje contra o Santa Fé. Qual é a sua expectativa de esquema tático, de postura? Vai já sair com as ações do jogo? Vai esperar o contra-ataque? A princípio, a volta dos jogadores importantíssimos para a zaga e para o meio de campo do Corinthians, que fizeram a diferença e fizeram falta também no último jogo. O que acontece no Corinthians, a gente já sabe de cor e salteado os erros que o Corinthians tem. É um zagueiro ruim, que é o Ramalho, é um meio de campo que não faz nada, que é o Matheus Pereira. Então tem peças que o Corinthians ainda o torcedor não fica surpreso com essas peças. O torcedor está vendo uma esperança deles irem embora. Porque precisa mudar, e mudar o time do Corinthians. Porque esses 11 do Corinthians, eles podem vencer o jogo. Mas se acontecer uma lesão ou um cartão amarelo, o Corinthians fica refém de jogadores meia boca. E o Corinthians não pode ter jogador meia boca pela folha salarial que paga. Então, o que a gente espera hoje do Corinthians? Uma equipe concentrada, marcando ali a linha de frente, saindo, porque o Diniz não vai esperar. O Diniz é um treinador que ele põe as linhas de frente para marcar e muitas vezes, quando não dá para sair jogando, ele já mudou a atitude, manda o Hugo quebrar também. Eu acho que vai ser um time compactado, como sempre foi, só que com peças no seu setor que não vão dar essa brecha que deram contra o Mirassol. E uma arbitragem péssima também, eu acho que não vai ter, não é possível. No meio da semana, uma arbitragem péssima e no final, agora a outra. Aí o Corinthians não sobrevive. Porque tem time sendo beneficiado em todo quanto é lugar. E o Corinthians está sendo massacrado. Até quem está do lado de fora. O Corinthians, veja bem o que eu vou falar aqui. Mas parei, o Corinthians não é 100% na Libertadores. Então, esse tribunal aí que os caras ficam em casa sentados vendo televisão e colocando lá como se fosse, vou julgar isso aqui. Julga todo mundo igual. Queremos igual para todo mundo, é isso que nós queremos. Agora, vou te falar uma coisa, minha Renato, só para finalizar de minha parte, o Corinthians, que vai ser um time diferente. Você pode escrever aí. Um time diferente do que foi, porque vai jogar fora de casa e vai jogar para cima do adversário. Mas uma coisa você tem razão, o Corinthians na Libertadores tem sido muito mais forte, tem sido concentrado. São 3 jogos em que o Corinthians tem 100% de aproveitamento, Cicinho. E se a campanha é ruim no Campeonato Brasileiro, na Libertadores é outra história. Os jogadores parecem que mudam a chave. Não é que muda a chave, Renata, é que os adversários são fracos. A realidade do Corinthians é o que está no Brasileiro. Nós estamos falando de entendeu? No Campeonato Mas ele falou do Sporting Cristal. Então, da Sul-Americana que tem time bom, viu, Cici? A questão é, eu gostei do que estava escrito ali embaixo na televisão ali, no primeiro. Corinthians no Z4 no Brasileirão, 100% na Libertadores. Então, assim, quando pega nível mais elevado, é a realidade do Corinthians. É Z4. Aí na Libertadores está preso. E se perder a arbitragem. Então, assim, e aí vai o Corinthians próximo do mata-mata. Aí no mata-mata vai pegar um nível maior, vai voltar para a realidade, aí a chavinha vai ser uma só. Ligar no Campeonato Brasileiro para não cair. Então o Ronaldo já contou a história do Corinthians. Bota essa língua no gelo para domingo. O Ronaldo falando aqui, eu pensei que era o Bayern de Munique que ia jogar. Desculpa, o Corinthians está sendo o Bayern de Munique na Libertadores. Aí depois acaba hoje contra essa equipe mais ou menos, aí volta, vira a chave, por quê? Tem choque rei domingo. Aí fala, aí é fralda neles. Deixa eu falar uma coisa que você falou, vou só te corrigir, desculpa te corrigir, Edu. Que isso, O Bayern de Munique está copiando o Corinthians. Essa que é a troca da bagaça. Na Libertadores é Corinthians 100%. Essa empolgação, Agora, com jogadores que o torcedor gosta. Eu quero ver amanhã. O duro é que tem que jogar o brasileiro com jogadores que não teriam nem que estar vestindo a camisa do Corinthians. Esse é o problema do Corinthians. Mas vai mudar. O Marcelo Paz está aí. Então agora, para trazer mais inspiração para corintianos e são paulinos, tem gols da Libertadores e da Sul-Americana. O Boca Juniors, hein, gente? Perdeu pro Barcelona, teve jogador expulso e o Lanús tomou ataca, viu? Lanús também, hein? Libertadores da América, 4ª rodada, Grupo D, Guayaquil, Barcelona e Boca Juniors, partida marcada por 2 expulsões. Pela agressão no adversário caído, Ascacíbar da equipe argentina e ainda antes do intervalo, Milton Celis do time equatoriano, recomendação do VAR nos 2 lances. Na etapa final, contra-ataque dos mandantes e com assistência de Carabalí, Héctor Villalba definiu 1-0 Barcelona ainda na lanterna da chave. O Boca é um dos líderes ao lado da Católica e do Cruzeiro que se enfrentam ainda hoje no Chile. Pelo Grupo G, nos mais de 4.000 metros de El Alto, o Always Red teve um pênalti marcado a seu favor contra o Lanús, porém, na cobrança, Salcedo desperdiçou.
Não fez falta porque depois veio a surra. Favorecido pela baixa resistência do ar, Riché Gomes surpreendeu Losada 1-0. O segundo dos bolivianos saiu no cruzamento de Rodrigues para o desvio de cabeça de Henrique Tribério e no segundo tempo teve mais. Aproveitando o passe de Jesus Maraúde, livre, Roel Amoroso fuzilou o goleiro, era o terceiro. E na batida de longe que Losada aceitou, Marcelo Soares resolveu 4-0 que não tira o Always Red da lanterna. O Lanús ainda divide a ponta da chave com LDU e Mirassol que se enfrentam amanhã no Miami. No Grupo H, sem a presença de brasileiros, rodada completa. Na Argentina, o líder isolado Rosário Central passou pelo Lanterna zerado e já eliminado o Libertado Paraguai. Depois de perder um pênalti defendido por Rodrigo Morínigo, Ángel Di Maria se redimiu com a cobrança do escanteio no lance capital da partida. Inácio Ovando 1-0 e foi isso. No outro jogo da chave, na terceira posição, mas ainda sonhando com as oitavas da Liberta, a Universidade Central na Venezuela bateu o Independiente del Valle. 2-0, gols de Juan Camilo Zapata penalizando o vacilo da zaga e depois Cuesta na individualidade. Com o resultado, a Universidade Central segue na terceira posição, mas apenas um ponto atrás do Del Valle, ainda o vice-líder. Bola rolando também pela Copa Sul-Americana e no Grupo B, o mesmo do Lanterna Galo, na Venezuela, o Puerto Cabello aprontou para cima do Cienciano do Peru. Gustavo Gonzalez ganhou do goleiro e marcou o primeiro. No segundo tempo, no lance em que a arbitragem chegou a anotar impedimento em campo, só que o VAR corrigiu, Robinson Flores ampliou. Pelo alto, questão resolvida por Jean Castilho, 3-0, e o Porto Cabello assumiu a vice-liderança um ponto atrás do próprio Cienciano. Para fechar, Grupo E, Sucre, Bolívia e o Caracas chegou a abrir 2-0 de vantagem diante do Independiente Petroleiro. O primeiro gol contra de Francisco Rodrigues e o outro de Adrian Fernandes limpou a jogada na meia-lua e bateu. Na etapa final, reação do Independiente Petroleiro, mesmo cercado e de fora, Rodrigo Rivas diminuiu. E sem perder tempo, com cruzamento de Rony Monteiro, o ex-Palmeiras Jonathan Cristaldo igualou. A 4 minutos do fim, no entanto, o Caracas voltou a balançar a rede com Wilfred Correa, 3-2. E os venezuelanos lideram a chave com o Botafogo logo atrás. O zerado petroleiro já era, está eliminado. Chegou o debate por aqui e o boa tarde é geral para todos vocês. Ronaldão contando os minutos para Santa Fé e Corinthians. Boa tarde, menina Renata. Tem que mexer aqui, tem que mexer. Tem que mexer aqui. Olha, tem o Saci aqui dentro. É Masterchef agora? É, porque o Abel falou que onde tem frango, não dá para tirar, a não ser frango, não é, negão? Agora eu não posso criar frangos e querer comer picanha. Ai. Tem frango, o cara quer comer picanha. Não dá pra tirar a guitarra de dentro da garrafa, não dá pra tirar. E por que tem o cavalo? É o cavalo. Põe o Saci aí dentro, põe o Saci, vai. Não, o Saci vai jogar o Mundial agora. Mundial? Não, é Recopa Gaúcha. Como é que é? Ué, se o meu amiguinho falou que a Supercopa é o título mais importante do Brasil, por que uma Recopa eu não posso comemorar? Toma aí, ó, vai, Ronaldo. É porque um ganhou a Copa do Brasil. Um ganhou a Copa do Brasil. E pra jogar essa gaúcha que tem que ganhar o quê? Recopa Gaúcha. Tem que ganhar o quê? Tem que ganhar do Brasil de Pelotas. Do Brasil. Mas pra chegar a essa competição tem que ganhar o regional, Campeonato Gaúcho. O Gauchão. É. Mas não foi o Grêmio que ganhou? Mas isso é do ano passado ainda. Do ano passado? Ai, meu Deus! Do ano... Tá, presta atenção. Olha, se eu ganhar, eu não iria comemorar. Eu tava super discreta, mas amanhã eu farei coisas loucas. Opa. Caso isso aconteça. E se perder, hein? O Brasil, hein? Se perder, eu vou lamentar bem pouco. Oi, doutor Marco Aurélio Cunha. Boa tarde, Renata. Boa tarde. Começar o debate com o Ronaldo não é simples. É uma missão quase impossível. É, ele nos encanta aqui com as suas colocações, né, Ronaldo? Ô, doutor, tá o Fernando Diniz é pro senhor. Obrigado, Fernando Diniz. Você quer passar o pirulito pro... Eu quero o pirulito do senhor, me dá. Pega no meu pirulito. Ai, gente. Charles Pira. E aí, Cicinho, tudo bem mais uma vez? Passa adiante. Vai passando. A minha única curiosidade é saber o quê? Pra disputar a Recopa Gaúcha, você tem que ganhar o quê? Campeonato Gaúcho. Pois eu vou te dizer. Você comemorou, você vai falar o quê? Já me antecipando. O Inter foi campeão gaúcho ano passado com o Roger Machado. E só por isso tá na Recopa Gaúcha. Eu não ia falar nada, isso é engraçadinho, tomou aí, tomou taca do Chico. Mas ganhou estadual.
Só que é o estadual. Só tá na Recopa porque ganhou o Gaúcho. Ué, mas tem que ganhar o estadual. O estadual aqui no Campeonato Paulista já acabou. É brasileiro. E aí ele vai ganhar outro. Não sei qual, mano. Mas por que Chiquito, Dá o pirulito aqui, dá o pirulito hoje você aqui. está alegre, ganhou na Sul-Americana. E Edu ganhou na Libertadores. Olha aí, Edu. E o que vocês vão dizer pro Everton, que empatou apenas na Sul-Americana? Ganhou de 2-0, Everton. Pelo amor de Deus, o time deixar empatar, meu. Empatou com o Juventude. Aí quer ganhar do Cruzeiro, aí empata lá. Empatou com o Juventude, que não é o de Carrias de lo Sur. É outro Juventude. Sai daí, Everton. Ai, Everton, não sei, tá tudo meio estranho nesse programa hoje. Hoje tá. Buenas, e aí, muchacho? Acordou bem ou mal? Eu acordei bem, Renata, porque ontem eu não assisti ao jogo, né? Se tivesse assistido ao jogo, seguramente eu teria acordado mal. Eu tinha mais coisa importante para fazer. Eu informei, inclusive, num vídeo no meu Instagram, o que eu fiz ontem. Troquei o jogo por uma coisa muito mais importante. O quê? E não assisti. Só vi que o Atlético venceu por 2-0 e cedeu o empate. Não posso falar, Renata. É coisa bem... Não pode falar. Tá no vídeo lá. É porque falou, não tipo, posso... molhou o bico. Vou contar uma coisa pra vocês. Ô, Renata, sabe aquele... Ô, Renata, eu acredito que você já tenha vivido assim. Sabe aquele relacionamento que você não tá nem aí, mas uma pessoa que insistindo. É o Atlético na Sul-Americana. O Atlético não quer uma Sul-Americana, quer que ele classifique. Pois é. Agora, quem também empatou foi o Santos. 1-1, mais uma vez empatando com o Recoleta. A torcida era toda santista, uma apoteose, animação pro Neymar. Neymar abre o placar, vai lá e comemora com o Robinho Júnior. E aí depois o Santos, no finalzinho, sofre esse empate. Então a gente vai ouvir o Neymar, Robinho, Júnior, Cuca, todo mundo, a história completa pra você. São coisas do futebol, né? Primeiramente, isso era para ter sido resolvido entre nós. Foi um desentendimento que nós tivemos no treinamento. Foi uma reação que eu tive e eu acabei cedendo um pouco. Mas logo após o ocorrido, foi pedido desculpa, a gente conversou no vestiário, tanto eu quanto o Robinho, a gente se entendeu ali. E, bom, obviamente é um menino que eu gosto muito. É uma pessoa que tem um carinho muito especial desde o começo. Isso acontece no futebol, você briga com o irmão, você briga com um amigo, já discuti com vários amigos no futebol. Lógico, foi uma situação que eu fiquei chateado por ser, né, meu ídolo desde a infância. E é um cara que eu amo muito desde que eu era pequeno. O primeiro presente que ele me deu foi com 8 anos, uma camisa, e eu chorei muito, tenho ela guardada até hoje. E, cara, foi o que você falou, tomou uma proporção que não deveria, sabe? Tipo assim, mesmo que tenha sido um erro, ele já pediu desculpa, já assumiu o erro dele, foi homem para assumir, né? Eu também fui homem para chegar nele e conversar, e a gente conversou e tá tudo certo, sabe? As pessoas que falam ao redor, elas falam muitas coisas que não são verdade, e é triste, né? Ver que isso tomou uma proporção desse nível. Mas eu tô tranquilo, já conversamos, gosto muito dele e já tá tudo resolvido. O que passou lá, lógico, não é legal, lógico, a gente não pode passar o pano, não, isso acontece no futebol, apesar de acontecer no futebol, são coisas que podem ser evitadas, né? E assim, sinceramente, do coração, eu acho que quem está certo na história? Ninguém. Então, se todo mundo perde numa história dessa, na verdade, o único que perde realmente é o Santos. É exatamente isso. Agora, Capelanes, é um episódio que o Santos precisa superar. Não superou em campo. Se tivesse vencido, eu acho que teria um final até mais completo. Principalmente pelo momento, por ser no dia do jogo, e a confusão, e a imprensa, e todo mundo falando sobre isso. Mas agora o Santos precisa prosseguir, precisa se reorganizar em todos os aspectos. E no final das contas, dá uma rifada na Sul-Americana, né? Porque depois do empate de ontem, o Santos tinha que fazer uma campanha incrível nos últimos 3 jogos para buscar uma classificação, porque jogar também uma outra fase de playoff seria péssimo, por um calendário complicado, com um elenco curto, apesar de um bom time que o Santos tem. Essa questão envolvendo o Robinho e o Neymar, eu só queria falar o seguinte: ainda bem que venceu o bom jornalismo, porque o jornalismo correto, imparcial, sem rabo preso, que apura, que não tem medo de colocar aí
pelo menos as versões máximas possíveis, isso aconteceu ontem. Porque se fosse só uma coisa leve, e eu respeito todas as apurações, mas é uma coisa que acontece no futebol, porque foi o que eu mais ouvi. Né? Isso aí é coisa do futebol, isso aí faz parte da bola. O Robinho Júnior não gostou, deixou claro isso. O Neymar ontem, parabéns, chegaram publicamente e falaram. O Neymar admitiu que excedeu na cobrança, no tapa, na bica que deu. E depois buscaram resolver. E, para mim, o Robinho acabou só tirando o pé, porque nesse país há uma inversão de valores gigantesca e ele teve que recuar diante da repercussão negativa perante o elenco, perante a torcida e uma boa parte da imprensa também, que acha que o Robinho Júnior, que sofreu agressão, o Neymar passou a ser a vítima, sendo que ele que errou. E ele admitiu em 3 oportunidades na entrevista na Zona Mista que ele errou. Então, assim, eu ainda acho que as coisas vão ser abordadas. Parabéns ao Cuca, que deixou bem claro que isso aí que acontece no futebol não pode mais acontecer. O mundo mudou, o mundo evoluiu, a gente tem que procurar desenvolver e as coisas precisam colocar um ponto final nessa história. Eu ainda acho que nós teremos aí, talvez, mais questionamentos, que eu acho que foi pouco abordado isso ontem. Pouco abordado na entrevista coletiva. Quem perguntou ao Cuca sobre entreveiro entre Robinho Júnior e Neymar foi um jornalista gringo. Né? Então eu esperava muito que a nossa imprensa brasileira pudesse colocar mais transparência nessa situação que ganhou muita repercussão. E só a título de comparação, rapidamente, fugindo um pouco do jogo, olha só o que acontece. O Neymar agride o Robinho e parece que o Neymar virou a vítima. E na Espanha tivemos agora recentemente, não tem apuração, informação disso, que não dá para apurar, é difícil, mas uma boa parte da torcida merengue fazendo uma petição para que o Mbappé saia, porque não compactua com esse tipo de atitude. Então eu espero que eles possam colocar panos quentes, que o Santos possa focar numa competição só, que é o Campeonato Brasileiro, porque o time é bom, o elenco é curto, como eu venho falando há muito tempo aqui, e tem que evitar mais um rebaixamento na sua história. Ponto final. Olha, eu tenho mais de 20 anos de profissão no futebol. Eu vim de um concurso de Miss Brasil, fiz minhas faculdades, sou formada em jornalismo, em direito, mas eu tenho plena consciência que eu nunca entrei num vestiário, que eu não joguei futebol, que eu tenho paredes nesse esporte e não tem problema, porque essas paredes não me impedem de trabalhar. Então, quando eu tenho aqui no programa pessoas que viveram, ontem eu perguntei pro Ronaldo e ele até deu uma brincada, uma fugida, você já viveu isso? Você já passou por isso? Quando eu pergunto isso para vocês, é porque aqui é a fonte. É quem viveu uma situação que eu não vivi. Poderia ter vivido, mas não tive talento para o futebol, então ok, sou jornalista, sou comentarista, apresentadora, comunicadora acima de tudo. Agora, aqui tem o Edu, aqui tem o Cicinho, aqui tem o Marco Aurélio Cunha, que vivia os bastidores como ninguém, e o Ronaldo. Todos vocês fizeram parte disso. E eu entendi, conversando no programa e fora, que infelizmente o futebol tem episódios que não são os mais bacanas. Ontem, quem é que esperava o Abel Ferreira fazer um gesto obsceno para um jogador próprio? É uma coisa também que ele está suspenso no Brasileiro, está punido. Então, eu sempre gosto de avaliar todos os lados. E não é porque a gente não está lá que nós não podemos ter opinião, não podemos ver um fato e analisá-lo. É isso que a gente faz. A gente vê o que acontece, participa e comenta. É isso. Só que tem lados diferentes nas histórias. E o que eu não admitiria é que o Santos não resolvesse o problema. É que ficasse esse diz que me diz que... E ontem eu concordo com o Capelanes, eu esperei mais perguntas, fiquei esperando pela entrevista coletiva do Cuca e esperando pelos jornalistas. Como o Robinho já tinha falado, o filho, Robinho Júnior, e o Neymar sobre isso, e o Cuca, muita gente achou que... Eu acho que falaram, ok, bacana, mas que no dia a dia eles se entendam, que no dia a dia o Santos possa ser gigante como sempre foi e não se apequenar em fatos como esse, porque isso foi um fato que dominou a mídia, ninguém falou de mais nada, ninguém quer falar do jogo, ninguém quer falar de nada do que o Santos vai fazer no Brasileirão ou nas outras competições. Então, Edu, é isso. Eu acho que a gente tem que ouvir todos os lados, o Sgarbi falou sobre isso, e cada um que cria a sua perspectiva, a sua opinião e a sua conclusão. Sim, Renata, e aí a gente, como você falou, de repente o clube, se tivesse comunicado de uma forma mais transparente, a gente vai fazer, vamos reconhecer o que aconteceu e aí a gente vai dar uma declaração. Ninguém do clube fez isso. Foram os atletas falar, o treinador falar e ninguém da diretoria falar também. Eu acho que isso, o Santos está pecando bastante. E aí o mais bacana que eu vejo, às vezes, é aquela coisa do errar e reconhecer o erro. Errou sim, pedir desculpa, ok, não vai acontecer mais. Pode ser que aconteça, você está ali no calor do treinamento ou de um jogo, isso pode acontecer, mas não deve acontecer. Então eu entendo assim, os dois se desculparam, eu espero que não tenha nenhuma rusga mais, até porque isso é ruim para o ambiente do trabalho, porque é igual aqui, quando a gente vem trabalhar, você vê um ambiente saudável, você vê as coisas assim, por mais que às vezes a gente discorde de alguma coisa, mas a gente não vai chegar na via de fato.
entendeu? Brigar, aquela coisa toda. A discordância, aquela coisa toda. Às vezes dá vontade com algum. Principalmente com o Capelani, vai estar tudo A gente se certo. contém. Ainda bem que não tem o corpo a corpo, né? Ninguém chega muito próximo. Ninguém ganhando isso, então. Mas é isso, entendeu, Renata? É isso que acontece. Então, tomara que agora as coisas aconteçam. Porque, como eu falei no início do programa, tem coisas que só acontecem no Santos. Aí tem um tumulto, como aconteceu do Neymar e Robinho. Aí tem agora o negócio do Gabigol, que saiu, não ficou no banco de reserva. Aí tem a discussão do Neymar ali com o Lucas Veríssimo. Então, cara, parece que qualquer coisa que acontece vira uma coisa assim muito grande e tomara que o Santos possa resolver internamente e não externamente. Marco Aurélio Cunha, quando acontece algo assim, pode ser que já esteja acontecendo também coisas parecidas no Santos, não temos como saber, mas eu acredito que isso influencia o grupo também. O ambiente fica pesado não só entre o Robinho Júnior e o Neymar, mas para todo o elenco é ruim. Tem para ninguém, nem para o Santos, Marco. Nunca é bom, né, Renata? Nunca faz parte do dia a dia uma confusão. O cara briga no prédio, o prédio inteiro comenta. Não é bom, mas tem. Condomínio tem briga, as pessoas ficam falando umas das outras. O mundo perfeito do Capelanes não existe. Ele quer um mundo perfeito. Vamos acabar com o MasterChef. Porque não pode falar pro cara que a comida tá ruim. Tem que falar que tá gostosa. Entendeu? Entendi. Então, não pode falar. Não, você já falou. Se o Fogaça deu um tapa na cara de um participante... Deixa o doutor, agora é o doutor. O senhor tá me citando. Você já falou. O senhor tá me citando, eu vou falar. Então dê opinião se me citar, senão aqui é um debate, não é monólogo. O mundo... Não, você falou uma hora. Mas Olha aí, ó. Você falou uma hora. Fui citado. Então, acontece... O pesadelo na cozinha é pior. né, Pesadelo na cozinha. Ô, Jacan, cuidado, Jacan. Vão cancelar você. Vão cancelar você, porque não pode falar grosso com os caras que fazem tudo errado. Então, o mundo que existe por aí, que alguns querem um mundo cor-de-rosa, perfeito, não existe. Não. E muitas vezes o aprendizado vem de discussão, debates e até confusão. Então, eu acho que o negócio terminou ali mesmo. Sou a favor da agressão, então. O senhor é a favor da agressão. Você está pondo palavra na minha boca? Não, o senhor é a favor da agressão. Estou interpretando dessa forma. Ele não falou assim. isso. Eu estou interpretando. Ele não falou isso. O Robinho Júnior ele já deu o parecer que ele se desculpou, o Neymar, e ele perdoou. Posso fazer uma pergunta aqui? Jogo, Capela, você joga muito jogo amador. Você nunca brigou no jogo amador? Já. Uma pergunta. Eu já. Pouco Claro ou que muito? já. Pouco ou muito? Não muito. Não. Muito. Não, verdade, não muito. Porque, cara, isso, assim... isso que aconteceu com o Neymar e Veríssimo ontem, super normal. Vai pra lá, vai você pra cá. Nunca teve uma encarada, um negócio... Não, isso nunca é te normal, deu, gente. Isso é normal. Você nunca chutou o cara no chão ali, que o cara Isso tirou é normal. Eu não sou no hipócrita chão. aqui, eu acabei de... Não, você tá no chão, não. Você nunca, o cara brigou, você dá um bico no chão, cara. pega a cadeira, não dá. Isso aí não. Ô, doutor, o senhor quer saber mais que eu, doutor? Eu já cansei. Não, é que eu faço... Eu jogando bola, Doutor, eu faço essa pergunta porque, assim, o Neymar errou, o Neymar reconheceu o erro, só que, cara, a gente tratou, a gente como imprensa, no modo geral, as pessoas no modo geral, como algo, nossa, meu Deus, e aqui temos ex-atletas, Ele agrediu, Sgarbi. todos falaram que isso às vezes acontece. Que, assim, você tá jogando ali, tem rendimento, tem pegada, você tá no dia a dia, quer mostrar serviço, cara. Mas, pressão. Acontece, pressão. Só acrescentar algo. Só uma coisa, até agora não vieram imagens, né? Não. Só acrescentar algo no que você está falando, é assim, às vezes você jogar um jogo amador é totalmente diferente. Por quê? Nós estamos falando de um momento ali no futebol, esses caras aí, eles ficam mais entre eles do que com a família. É concentração, é jogo, é viagem. Então é normal, no relacionamento você tem um desgaste, você tem uma confusãozinha aí, lógico, não é violência, longe disso, porque se tem violência no relacionamento, aí acabou o respeito. Pronto. Mas ali nós estamos falando de homens, nós estamos falando de pessoas que estão lutando pelo pão de cada dia. Assim, eu já enfrentei problema. Eu já desci correndo de um jogo pro vestiário com o Luiz Fabiano correndo atrás de mim, querendo me bater. Por quê? Eu desrespeitei ele dentro do campo. No vestiário, apartado, senão ele ia me pegar mesmo. E eu ia levar a pior. Só que depois nós conversamos. E tudo internamente. Tudo internamente foi resolvido ali. Não teve a questão de externar. Isso daí foi problema, sabe do quê? Do Santos. O Cuca falou, o Santos é o maior prejudicado. É prejudicado porque foi omisso. Se a diretoria do Santos, se os responsáveis ali pela comunicação do Santos vai falar, gente, teve confusão, mas os jogadores já estão resolvendo entre eles e o Santos está a par disso daí. Qual é o problema de vocês concordarem que o Neymar errou? Todo mundo falou que errou. O Neymar falou
falou que errou. Mas o que você quer que Só que faça? vocês estão Ninguém tá querendo falando dizer que ele acertou. não, veja bem, isso Não faz é, parte é que o da bola. Capela, Ele se cedeu, os dois- ele errou, os dois ele chegaram à falou, eu entrevista. erro, como o senhor erra, E faz o quê? acontece. E faz o Ele quê? foi punido pelo Santos na parte salarial, Gente, doutor. os dois, vamos lá. Cara, Os dois você são- mais 90 milhões pra Tudo bem, ele. aí são outros 500. Cicinho, os dois chegaram na entrevista, os dois chegaram e falaram. Os dois chegaram e falaram que era pra ter sido resolvido de outra forma, internamente. Os dois falaram isso. O Neymar pediu desculpas. A gente vai fazer o quê? Uma petição agora. Neymar preso por conta disso. Não, ninguém tá O que a falando gente isso. vai fazer agora? Ninguém tá falando É assim, isso. aconteceu um erro, só que a gente tá tratando como algo que, nossa, parece que o quem Neymar nunca pegou a errou, cadeira tira a primeira e que pedra. nunca- Nunca aconteceu. Não, é que o Neymar é recorrente, gente. Ele erra. É que nem o Abel Ferreira. Mas Quando o Abel todo Ferreira mundo, erra, Capelani. todo mundo senta o Todo porrete no mundo, cara aqui. Capelani. Mas quando o Você só príncipe errou da uma vez vila, só na vida? quando o príncipe da Mas vila e quando erra, o passa Abel a se pôr. Ferreira acerta e quando o Neymar acerta, a gente dá a mesma proporção? Não. sim. Não, não. Gagueja não. O erro é Gagueja não. muito maior na vida, não é no pois é. futebol, do que o acerto. quais são os acertos do Neymar? pessoas... Gente, o Que Neymar isso, Capelani? Peraí, então tá, vamos lá. Você quer falar de carreira do Neymar? Não. Ah, tá. Não, porque você falou qual foi o acerto do Neymar. Recente. Gente. 4 anos pra cá, infelizmente, ele tá ladeira abaixo, é o fim de carreira dele. Olha Você tá o que misturando aconteceu as lá. coisas. Gente, a chegada do Neymar no Paraguai, olha o que foi. Pra nenhum jogador do Santos Argentina aconteceu. também. Na Argentina contra o São Lourenço foi a mesma coisa. Então, eu só digo uma coisa, não é só o Neymar. Na vida, eu tô um pouco cansada que as pessoas só querem olhar erro, apontam o dedo, o cara é péssimo, o cara não presta. Olha um pouco mais pra si próprio, a sua vida, porque você tem que fazer, tá cansativo. E não é no futebol, é na vida mesmo. Chico Garcia, a sua vez. Gente, assim, eu nunca frequentei vestiário, mas já vi na beira dos campos Já viu o quê? suplementares... Você viu o quê? Alguns supapos. Você viu o quê? Já vi muita confusão em treino de companheiros ali, porque o bicho pega mesmo. Ele é elegante então, até pra falar supapo. Então, uma coisa é fato, isso realmente existe no futebol. A gente precisa normalizar isso? Não, acho que o Cuca foi muito bem, inclusive na sua fala, muito sensato. O Santos emitiu uma nota dizendo que abriria uma sindicância para averiguar efetivamente o que aconteceu. O Santos se limitou a isso, a uma nota de um parágrafo dentro do seu posicionamento. Agora, o que eu achei pior dessa história, porque está muito claro que o Neymar se excedeu e ele pediu muitas desculpas porque realmente cometeu um erro. Tem um detalhe aí. Para o Neymar chegar a esse ponto, eu acho que a gente não pode descontextualizar. Nós estamos em vias de uma convocação para a Copa do Mundo e eu não estou justificando isso, evidentemente. Só estou tentando explicar o que está acontecendo. O Neymar ele não está na sua plenitude psicológica. Ele está realmente pressionado por tudo que está acontecendo. Ele está escolhendo alguns jogos para tentar criar um rendimento e ser chamado pelo treinador. E provavelmente isso também está afetando o Neymar de várias maneiras, a ponto dele se exceder. Agora, o que eu achei de pior, verdadeiramente, foi que saiu uma notícia em que o Robinho, o staff dele, buscaria uma rescisão de tão incomodado que estava com o fato. Eu acho que isso mexeu no vespeiro. Porque enquanto está entre os atletas, em que o Neymar se excede, pede desculpa, o Robinho aceita, ontem saiu o gol, os dois se abraçam e tá tudo certo, faz parte realmente do futebol, embora a gente não queira normalizar. Agora, quando vem uma consequência grave como essa, uma joia da base, a ponto de dizer, temos motivos para uma rescisão unilateral, o moleque vai sair de graça. 48 horas. Pareceu, eu não tenho todas as informações, uma forçação para aproveitar a situação e o moleque sair do Santos. Robinho concordou com isso. Eu falei isso ontem. Mas o Robinho concordou com isso. Ele pra falou mim na foi o mais entrevista. complicado. Ele falou, só que eu falei isso ontem aqui, que era forçação de barra do staff. Falei Falei doutor. O Robinho concordou com isso. ontem, então Vai ter acho que que ver quem quem se se vazou arrependeu. foi Se isso. arrependeu. Então quem tá certo Tá aqui certo, o sou Robinho eu. concordou com isso. E se arrependeu. E se arrependeu. Olha só, a Isso gente vai seguir arrependeu. esse papo aí, Neymar, Robinho Júnior, Santos, lá no YouTube, com a opinião do Everton Guimarães. Ronaldão vai falar também agora aquele recadinho. Everton Guimarães, muito se falou, eu quero sua opinião, que é super importante também, sobre essa conclusão do caso Robinho Júnior, Neymar, Santos, Cuca, etc. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diria aquele filósofo contemporâneo chamado Francisco Garcia. Foi grave o que aconteceu? Sim, foi grave. Não posso considerar como normal o Neymar tomar uma finta, ficar pistola, empurrar o jogador, dar tapa na cara e achar que isso é normal. Não é normal. Passou do ponto. Quando o Neymar passa do ponto, a repercussão é muito maior? O Neymar é um fenômeno midiático. O Neymar é um fenômeno. O que o Neymar faz repercute mais do que o Messi faz, do que o Cristiano Ronaldo faz. Desculpa, mas nisso ele é melhor do que o Messi e o Cristiano Ronaldo.
tudo que o Neymar faz ganha uma proporção muito grande. E ganhou. Se houve ou não oportunismo da família de querer tirar o Robson Júnior do clube, não sei, não posso falar. Eu não sei. A mãe dele, a mãe do Robson Júnior, eu não posso aqui subjugar a mãe de um atleta que tomou um tapa na cara no treino do Neymar, independentemente do Neymar ser padrinho do menino, ser referência para a vida dele, não posso julgar. Então não posso dizer que foi um oportunismo dela. Agora, se isso de fato aconteceu, eu não sei se vai funcionar. Me parece que ele vai continuar no Santos, não sei até quando, mas vai. Então, isso ganhou uma proporção muito grande. E com razão, gente. Peraí, eu posso considerar como normal. Se qualquer outro atleta ali ganharia uma proporção, mas como foi o Neymar, ganhou uma proporção muito grande. Acho que tem a turma que protege, acho que tem a turma que bate muito no Neymar. Mas tem a turma que protege muito também. Por quê? Porque ele é um fenômeno midiático, mas foi um fenômeno na bola também. Quer dizer, um fenômeno não, um super craque da bola também. Fenômeno é o Ronaldo, né? Enfim, mas midiático, disparadamente, o maior do mundo para mim. Então, tudo que ele fizer de bom e de ruim, mas de ruim normalmente repercute mais, vai acontecer. O Neymar sabe disso, todo mundo sabe disso, e parece que os pais do Robson Júnior também sabiam. O Palmeiras é líder outra vez. E imagine só, quem acertou o placar de ontem? Quem? Vamos para Sporting Cristal e Palmeiras. Sgarbi. Uou! Com essa escalação, o Palmeiras não ganha. 0-0. 2-1 contra o Palmeiras. 3-0, Sport! É o São Paulo? É o Corinthians? É o Santos? Há muitas opiniões e depois há as opiniões de... Você, Edu? 0-0? Palmeiras 2, Sporting 0. 2-0 Verdão hoje. 2-0 Verdão hoje. 2-0 Verdão hoje. Parabéns, viu? Quando surge ao viver de imponente, no gramado em que a luz... Subiu o Flaco, bateu! Lindo, 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 lindo! Acertou! Faz uns 7, 8 dias que eu instituí uma regra aqui no programa e ninguém percebeu. Quem acerta o palpite começa a falar do jogo. Edu Dracena, bora lá. Quais são os méritos do Palmeiras neste resultado? Renato, os méritos é que a equipe sabe jogar um jogo de decisão de Libertadores. É um time que é cascudo. Você jogando lá no Peru não é fácil, por mais que o Palmeiras vinha numa situação... não jogando tão bem assim, mas vencendo. Ontem, para mim, jogou bem. A equipe jogou bem, jogou consistente, jogou uma coisa... O que foi, Abel? Agora eu não posso criar frangos e querer comer picanha. É isso. É que as pessoas que querem ver o Palmeiras querem ver confusão ali dentro. Porque é líder do campeonato brasileiro. Só precisava dele, dependia dele para se classificar para a Libertadores. Ganhou fora de casa. Então as pessoas querem criar... né, uma coisa assim dentro do Palmeiras, uma crise para tentar desestabilizar. E não vai acontecer, porque o Palmeiras hoje é blindado com isso. A gente sabe da responsabilidade, sabe que o Palmeiras pode render muito mais e os jogadores sabem disso. São cientes do que tem que fazer. O Abel também falou. Crise nem só frango, que um ano, né? é um ano atípico. Né? E o Palmeiras, mesmo não jogando bem, vai lá e ganha. Ontem jogou bem, né? O Alan jogando muito bem, voltou a jogar. O Marlon Freitas, para mim, é o melhor da equipe do Palmeiras, Renato. Marlon Freitas, para você, é o grande destaque. Mais que o Flaco? O Flaco é aquele jogador que encanta bastante, entendeu? Aquele cara que faz o gol. Só que tem uma hora, assim, dentro do jogo, Renato, que às vezes ele me irrita. Porque às vezes ele fala assim, pô, ele joga, joga a bola e ele desliga, erra a bola e aí fica batendo a mão, assim, não corre atrás para recuperar. Mas tirando isso, é um cara que faz gol, um cara que arma, é um cara que tá iluminado e pode ter certeza que estará na Copa do Mundo. E o frango? Agora, quem desligou foi o Abel Ferreira, porque mostrou o dedo do meio pro Flaco Lopes. Que é isso? E aí depois ele se explicou e a gente vai tentar entender o que... apareceu, viu? Apareceu? A gente geralmente dá pi em falas, mas ontem demos pi na imagem, demos no gesto. Um blur. E o frango? É o jogador que eu mais dou na cabeça ainda hoje. Quando vocês viram ele a fazer assim para mim, eu fiz-lhe um gesto para ele. Não sei se alguns de vocês viram. Sim. Porque eu cobro muito dele. E ele sabe onde é que tem que entrar. Eu explico-lhe de manhã, à tarde e à noite. Eu mando-lhe vídeos no WhatsApp. Porque ele sabe onde é que tem que chegar. Ele sabe que para fazer golos tem que ir para a zona do ouro. E ele, hoje, quando vinha ali ter comigo, fez-me assim. E eu fiz-lhe assim, mas com outro dedo. Porque ele sabe o que eu cobro dele. Ele, se quiser fazer golos, agora do resto, ele tem tudo. Tudo. Ainda não é. Mas tem tudo para ser um centroavante
de top mundial, mas no Palmeiras. Eu trato ele como se fosse um filho, porque ele não é de hoje, foi desde que ele chegou, eu cobro muito dele. Eu antes no meeting disse, é aqui que tu tens que entrar, é aqui que tu tens que entrar. Ainda no último jogo nós jogamos, e como eu não tenho tempo para treinar, há uma coisa que eu uso muito, que é o vídeo, recurso ao vídeo, ao meeting, ao WhatsApp, tudo que é tecnologia nisso, top. E eu cobro muito deles, e no meeting de hoje disse-lhe exatamente a mesma coisa. Ele se começar a baixar no terreno para andar a fazer assistências, como andou a tentar fazer no jogo contra o Santos, eu disse, tu vais-te sentar à minha beira, vais ver o Emiliano a fazer assistências, o Luís a fazer assistências, o Marlon a fazer assistências e o André a fazer assistências. O Andreas, tu não és assistente, tu és centroavante. É para fazer o que fez hoje, viu? Chegar ali à frente e a fazer aquela assistência, entrar para a área, passar para o lado. Essa é a assistência que eu quero. Agora eu não quero ver ele a baixar para volante para lançar os jogadores. Não é essa a função dele. Ontem ele falou bastante, desabafou, fez várias críticas. Tá vendo, Abel? Não pode falar no Brasileirão, tá suspenso. Aí tem que compensar na coletiva da Libertadores. Ronaldo. Vai pegar outra suspensão aí, olha lá, Aymar. É que falar que o Palmeiras tá ganhando de 1-0, porra. E o frango, negão? E o frango, negão? E o frango? Pô, Edu, essa aí. Olha lá, ó. Tá 1-0 Palmeiras, rapaz. Tá 1-0. Se colocar tudo na panela, se colocar tudo na panela que foi ontem, eu tiro o Saci daqui. Olha lá. Não tem nada a ver o Saci, não tá nem na Sul-Americana, na Libertadores. Mas se criar porco, dá pra fazer filé suíno. Eu posso defender o Abel? Boa, doutor. Pode que? Nossa. Boa, doutor. Que isso? Doutor, Esse é o doutor. Vamos lá, vai, doutor, é sua vez. Mais uma vez, é a linguagem do futebol. É a relação que ele tem com o Flávio Lopes. Que relação é essa, doutor? Eu vou explicar. A hora que ele faz o gesto pro Flávio Lopes, como você tá vendo, seu isso? Tô falando pra você jogar ali na zona seu onde... perninha. A zona de ouro do futebol. Entra lá e joga. Pra você e tal. É uma cumplicidade entre ele e o jogador. Não tem nenhum gesto obsceno no sentido maior. Não, calma, você vai problematizar isso também. Não tem um gesto obsceno! Cara, não tem! Nossa senhora, você devia ser uma carola e todo dia de manhã... Eu não sou franciscano, eu só não sou franciscano. Eu não sou franciscano, eu sou o senhor tá falando que não. O senhor tá falando que não tem gesto obsceno. Olha a imagem, doutor. O senhor está brigando com a imagem. Deixa eu explicar uma coisa pra você. O gesto obsceno tá na sua cabeça. Porque o cara, quando chega entre amigos, você chega pro cara e fala, ô, seu isso, e abraça o cara. Isso o quê? O palavrão que você quiser. Palavrão que você quiser. E não é palavrão. Não é palavrão. Não. O sentido não é palavrão. Vocês têm que entender o sentido das coisas. Doutor. Esse sentido das coisas, eu falo pra você, vai lá. Que isso, doutor? Cuidado com o dedo. Cuidado com o dedo aí, doutor. O cara tem a relação E vocês querem levar a relação que existe entre os jogadores, treinador e tal, para o mundo da classe britânica. Não existe isso. Ninguém está na monarquia britânica no futebol. Ih, é boa, doutor. Agora, para aí, só um detalhe. Chico Garcia, independentemente de opiniões, esse gesto do Abel é passível de punição pelas regras do futebol? Aí? Sim. 15 jogos. A questão é que a Conmebol tem sido mais complacente do que o Tribunal Brasileiro. No Tribunal Brasileiro... Não, o Tribunal Brasileiro só quer saber do Corinthians. Provavelmente ele seria não use isso como exemplo. Agora, tem uma relação aí, não concordando integralmente com o doutor, mas tem uma relação quase paternal aí do Abel com o Flaco. Rapaz, aliás, o Flaco é o que ainda bem que o meu pai não era assim, então. O Flaco é o que é, com todas as ressalvas feitas pelo Edu, que muitas vezes desliga do jogo. O Flaco é o que é a ponto de quase disputar uma Copa do Mundo por causa do Abel. Boa. Foi o Abel que insistiu nele durante 2, 3, 4 temporadas até ele se tornar o jogador que ele é hoje. Ele tomou muita porrada quando ele chegou no Palmeiras, veio de um outro futebol muito jovem ainda. Mas não pode fazer gesto obsceno na beira do gramado. E o Faz no Abel vestiário pra ele lá, um cara que ele protegeu a vida inteira. É legal fazer? Não é, mas de novo, acontece dentro de uma licença poética que o futebol permite. Aí a gente quer viver no mundo ideal, um mundo que não a gente vai cantar uma música aqui junto, não pode falar palavrão. Se o treinador faz isso pra mim aí, me chama de perninha de burro e faz um gesto desse aí, eu não sei o que eu faria, velho. O problema não é ele ter feito isso para o Flaco, é que vocês não estão entendendo. O problema não foi ter feito para o Flaco, eu não estou problematizando ele ter feito para o Flaco, que obviamente é uma relação boa entre os dois. O ponto, doutor, é que perante a regra que o senhor talvez desconheça,
Quando você faz esse tipo de coisa e a câmera capta, isso aqui, viu, gente? Pra deixar claro. Isso é passivo de parece punição. propaganda de cerveja. E o Abel pode perder jogos importantes na sequência da Libertadores. Depois ele vai falar que ele é perseguido. Logo, quando der um close no cara e ele fizer assim com o nariz, vai ser punido. Vai ser punido. Não pode mais... comparando palmito com banana, doutor. Calma aí. Everton Guimarães, e aí, como é que você... Bom, o gesto todo mundo viu, foi notório. Eu nem sabia pra quem era na hora, depois ele explicou que era entre palmeirenses, ele com o Flaco, e é isso. Ou é algo mais, hein, Everton? Renata, a turma fala que eu sou passador de pano pro Abel, mas nessa aí eu entendi muito bem o contexto de tudo. Eu entendi o contexto, ele explicou o contexto, né? Então, eu, sinceramente, se é passível de punição, talvez ele possa ser punido, embora o Chico tenha destacado que a Conmebol tenha sido complacente com isso. Agora, por exemplo, aqui no programa, o Charles Mills, ele não mostra o dedo para nós, mas o que ele fala no ponto para mim aqui, ele xinga, ele briga, e não é muito carinhoso. Você sabe muito bem que não é. Você também, Renato, você fica com o Charles Mills aí do seu ouvido. Ele não é tão jeitoso, mas se a gente for brigar com ele, toda vez que ele xingar a gente aqui, nós vamos brigar todo dia, né? Enfim, basicamente isso, não vejo problema, não. Charles Mills é uma pedra de gelo que está derretendo. Pedra de gelo do meu copo, está derretendo. Bem lentamente. E aí, Cicinho, pra você foi satisfatória a vitória por 2-0 do Palmeiras? Ou você imaginava mais, porque o Palmeiras volta à liderança do Grupo F? Não, satisfatória pra mim não, como torcedor São Paulino. Porque você secou demais. Porém, se tratando do Palmeiras, um grande jogo do Palmeiras. Ofensivamente, defensivamente. Não sofreu durante o jogo, duas jogadas ali que o Carlos Miguel pegou, mas parece que estavam impedidos. Assim, foi um jogo que o Palmeiras jogou com inteligência, usando o Flaco ali na frente, dando assistência, né? A zaga, ok, do Sport Cristal errou, né, na questão do corte ali, e o Sousa acabou fazendo o segundo gol, mas foi um grande jogo do Palmeiras. Teve a oportunidade de fazer mais e o Abel Sport Cristal, fez o que se espera do Palmeiras. Até parece que é o Bayern de Munique, Real Madrid que jogou Sport Cristal, né? Você tá aí falando como se fosse esse jogo contra o Sport Cristal, velho. O Platense é bom, né? Que palavra. Tá na mesma prateleira. Tá na mesma prateleira. Você quer essa coisa aí? Peruano. Na Sul-Americana e também na Libertadores, equipes brasileiras têm larga vantagem na questão salarial, questão de qualidade, e sofre. O Palmeiras dessa vez não sofreu. Esse Cristal aí já veio rachado. Dessa vez não sofreu. Mas era o líder do grupo. Eu queria uma crise igual a do Palmeiras no meu time, sabia? Calma, Sgarbi. Não, mas uma crise... Eu queria o meu time igual. Uma crise. Sonho mesmo. Porque a crise do Palmeiras Palmeiras líder da Libertadores, líder do Brasileiro, campeão paulista, pô, que crise maravilhosa. E ainda não tá bom ainda, Paulo. Vende jogador por 500 milhões. Já Capelano está Agora bom. tem um detalhe de ilusão. Tem time que vive de ilusão igual do Ronaldo. É que o torcedor... O senhor vive procurando jogador, o Arboleda. É que o torcedor palmeirense... Atenção que eu vou dizer. Podem pegar esse corte pra rede social. Aqui está um palmeirense. E eu tomara que o Palmeiras ele belisque tudo na temporada, chegue nas cabeças. Só que o torcedor palmeirense que acompanha de perto sabe que nesse nível de atuação é questão de tempo pro tombo ser muito grande nessa temporada. Porque o time não vem jogando... E se não aceitar o Abel, vai mostrar o dedo. Pragmático. É um futebol pragmático que bateu no teto, aparentemente. É o frango. Que não consegue evoluir. Frango. Aí vai pegar um time grande pela frente, não vai conseguir entregar. Todo ano você fala... Contra o Flamengo no passado. Todo ano você fala que bateu no teto. E 2 anos pra cá não ganha nada, só o Paulistinha. Com investimento de 2 anos, um ano só. Só ano passado que não ganhou nada. Ganhou o que ano passado? Não ganhou nada ano passado. E esse ano ganhou o Paulistinha. Calma aí, então. Calma aí. Deixa o dedinho falar, deixa o dedinho falar. Quando o Palmeiras pegar... Ô, Cicinho, quando o Palmeiras pegar um time grande, o Palmeiras vai perder, então? Ganhou do Atlético Paranaense há menos de um mês. Pegar um time gigante no mata-mata com esse nível de atuação, não passa. O Corinthians quase perdeu pro Corinthians com 2 a menos. Se o Yuri toca pra dentro, o menino... Mas olha só, lá, quando a Libertadores voltar depois da Copa, ele vai ter Paulinho, ele vai ter Vitor Roque à disposição, Piquerez. 2 bandeiras e o juiz. Pode ter o Barbosa, pode ter o Nino. O Abel tá de olho no segundo semestre, ele sabe que a Quem é maior que o Palmeiras, ou redundantemente mais grande que o Palmeiras,
na América do Sul, Flamengo. além do Flamengo? Então é o único. Flamengo. Então, o grande Quem é o 100% da Libertadores, Totó? Quem que é o 100% da Libertadores? O Corinthians sentou a madeira no Palmeiras a temporada passada inteira, Então vai doutor. ganhar esse ano. Porque não necessariamente vai ganhar, mas tem competitividade pra isso. Não, se o futebol do Palmeiras não fosse pragmático, teria vencido 82 Posso fazer uma pergunta? Meninos, posso fazer uma pergunta? Não, pra saber da galera e até de você, né? Porque tem o estatuto, né? O programa tem o estatuto. Tem muita coisa lá. Eu queria saber se entra nos palpites a Recopa Gaúcha. Vai ser lá em Bento Freitas, Estádio Brasil de Pelotas, vai ser na casa do Pelota. Se merece o palpite. Bento Freitas, que já recebeu uma semifinal entre Brasil e Flamengo em 1985. Brasil e Flamengo? É, Brasil, Pelotas e Flamengo. Gente, obrigada, porque você querendo falar da Recopa Gaúcha antes do Corinthians é muito legal. Eu tô com você. Você tá aí, obrigada, que você tá aí porque você quer seu lugar aqui, ó. Eu falei pra você, no meu coraçãozinho. Agora ninguém quer, né? Então tá bom. Ó, Ronaldão, é pra você aqui, hein? Toca a ficha. Hugo Souza, meu Deus. Esse aqui tem mais. Mateuzinho, que saudade de você. O Ranieri foi bem também, mas não foi também. Gabrielzinho, você não pode sair mais, hein? E você não pede pedir licença pra ninguém. Você não tem que sair. Você não pede pra sair. Agora o Ramalho pede pra sair. Biduzinho, que coisa linda. Ó. Chapéu do menino, sai jogando, pá, com qualidade. André, cabeça no lugar, menino, vai ganhar muito dinheiro. E ó, sem coceira hoje, hein, bebê? Ali, menino, tá onde tá? Ajudou a zaga, pra ter tomar gol, é aqui que tem que estar. É o nosso Coringa, é o que nosso Wilson Mano, nosso Marcião. E Dom, menino, deixa eu falar pra você, o que você tá jogando de bola, menino, arrisca um pouquinho mais pro gol. Eu vou deixar você por último. Agora aqui, ó, aqui. O que tá jogando esse menino com o pirulito merece uma salva de palmas. Vai, rapidinho. Garrou! Que menino lindo é hoje, hein, meu filho? E o Lingard? Que o lixo chamou de Linguardo. Linguardo. Very good, very well. Menino, é hoje. Essa dupla vai dar o que falar. O Yuri, você tá devendo. O Yuri tá devendo. E é hoje. É hoje. Esse aqui, ó, aqui, pra finalizar pra vocês, ó. Esse aqui, ó, é o único time brasileiro 100% na Libertadores. Até hoje. Você vai tomar o lugar do Alisson, menino. Até hoje. É isso, time do Corinthians. Por favor, me faltou o pirulito. Uma salva de palmas para o pirulito. Pronto, é isso. Muito bem. Agora, Capelanes, do outro lado, haja fé, né? Tem o Santa Fé. É, mais fraco também, hein? Vamos falar a verdade. Eu não tô aqui minimizando os adversários, não. Eu tô aqui ressaltando porque os times brasileiros estão sobrando, se você for analisar em questão financeira, como foi o Cicinho, nível técnico, coletivo, e até não jogando o futebol que a gente aguarda, com o investimento necessário, é o suficiente jogar pro gasto para conseguir vencer. E assim, por mais que jogue fora de casa, tem que ver como é que o Corinthians vai se comportar. Que eu já cansei de falar, esse time do Corinthians escolhe jogo. Tem jogo que os caras são com a setinha pra cima. Tem jogo que eles... não escolhe jogo. É que tem Ramalho. Tem que entrar Ramalho. Tem que entrar o Ranieri na lateral. Esse é o problema do Corinthians, velho. Deixa eu virar lá. Hoje eu sinto o cheiro de arroz queimadinho aí, um empate. Não vai ficar 100%, mas também não perde. Lá no El Campín, na Colômbia, não é tão simples, mas o Corinthians tem mostrado muita consistência nessa Libertadores, doutor. Já foi lá e tomou taca, doutor? Boa. Eu já me arrependo dessas coisas. Por que, doutor? Já tomou taca lá? Algumas vezes. Mas... Que isso, nós ganhamos mais do que perdemos. A sinceridade. Altitude, né, doutor? Já fui lá e tomei. Aliás, a altitude pra mim sempre é pior, né? É, né, doutor? Fica muito distante. Doutor Marco Aurélio Cunha, já é uma instituição aqui no Jornal. Agora palpites, mas não é pra Recopa. É para Recopa. Santa Fé e Corinthians. Edu Dracena tá meio que o rei dos palpites, hein? Abriu a porteira agora, viu, Renato? Não tomava gol, acabou tomando gol agora. 2-0 Santa Fé. Cicinho. A realidade do Corinthians é zona de rebaixamento. Isso daí ele tá vivendo uma ilusão. Então hoje 1-0 Santa Fé. Onde está a Goleda? Pode me cobrar amanhã. 1-1. Marco Aurélio Cunha. 1-0 Corinthians. Vai, Corinthians. Boa, doutor. E pra você, João Pedro Sgarbi? Não, o Ronaldo falou muito na minha orelha hoje, Rê. 2-1 Santa Fé. Você achou a Arboleda?
Achei. Aonde? Tá no CT. Chico Garcia. Tá com cara de empate esse jogo, mas como uma vitória garante o Corinthians nas oitavas, então 2-1 Corinthians. Vai em casa, né? Ficar tudo boa. Meu palpite pra esse jogo hoje. Vamos ver. 1-1. Ui. Gravamos. Olha. Ah, tá bom, é bom resultado, 1-1. Como vocês pipocaram, Brasil de Pelotas 3, Inter 0. Pra esse Brasil eu vou torcer. Pra esse Brasil eu vou torcer. Pra esse Brasil. 2-1 Brasil, 2-1 1-0 Brasil. Corinthians. É, 3-0 o Brasil. E o Corinthians? Brasil de Pelota. E o Corinthians? Já que hoje o assunto é na Colômbia, Borré! Aparece, menino! Ei, menino! Ô, Yuri! 3 pra você hoje, filho. 3-0 pro Corinthians. Tá um mês fazendo isso. O Neto tá chegando com os donos da bola. Um beijo, Brasil. Até amanhã.